Em Isaías capítulo 45, versículo 7 e o versículo 9, que nos diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Versículo 9 nos diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que formou o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Eu creio que estes versículos, principalmente o versículo 8, de alguma forma ele surpreende alguns de nós. Talvez você, ao ler nesta noite esse versículo, nunca havia lido, nunca havia ouvido falar algo sobre este versículo, e sabe, até se surpreende, porque ele nos diz que Deus, ele forma a luz. É muito natural Deus formar a luz. Ele é da luz, é algo natural. Mas diz que ele também cria as trevas. E não, como se não bastasse, diz ainda que ele cria o mal. Ele cria o mal. Então ele forma a luz, ele cria as trevas e ele faz a paz e cria o mal. Quando o Espírito Santo me levou a esse texto, irmão, eu fiquei maravilhado e não pude deixar de ir para o versículo 9, que diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que formou o que fazes? Ou a tua mão não tens mão? O que nos leva, irmãos, a aprender aqui nesse texto? Nós, ao ler um versículo como esse, chegamos a uma conclusão que não cabe ao crente espiritual. Aliás, o tema desta noite é: todo crente espiritual deve saber dessas coisas. Todo crente espiritual deve saber dessas coisas. Saber o que? Saber que ele forma a luz. Saber que ele cria o mal. Que ele cria as trevas. Que ele faz a paz. E até criar a luz e fazer a paz é algo que não nos surpreende, porque é algo pertencente a Deus. Mas quando lemos que ele também cria as trevas e ele cria o mal, aí nos surpreende. Porque quando olhamos para o Deus Criador de todas as coisas, não podemos imaginar que o mal
E este mal que está aí na Bíblia é um mal com L no fim. Não é um mal com U, que há diferença, não tenho tempo de entrar em detalhes. Mas um dia, falando sobre o mal, estaremos explicando essa diferença. Do mal quando termina com U e o mal quando termina com L. É uma diferença muito grande. O tempo não nos permite entrar em detalhe agora. Mas no estudo falar sobre o mal, vou entrar em detalhes. Este mal que a Bíblia se refere aqui, ele nos fala do mal com L. Observe que ele fala, né? O mal com L no fim, e não com U. Então, o mal que nós vemos, surpreendentemente, a Bíblia diz que é Deus que cria. Parece uma coisa sem lógica, mas é real. As trevas que nós vimos, é Deus que forma, Deus que cria as trevas. Então, eis aí o tema. Todo crente espiritual deve saber essas coisas. E sabendo essas coisas, não cabe ao crente espiritual os porquês. Porque nós vivemos, irmão, envolvido em muitos porquês. Então não cabe ao crente espiritual que sabe essas coisas, os porquês. Não cabe ao crente espiritual que fazes, não faça. E outros que vão mais além. Já vi crente dizer, eu não aceito tal coisa. Já vi crente chegar para ele e dizer, pastor, eu não concordo. Eu não aceito. Eu não concordo. Então, quando nós sabemos, irmão, essas coisas, que tudo procede de Deus, até o mal. É o que a Bíblia diz. Então não cabe os porquês, não cabe o que fazes, não cabe não faça, não cabe não aceito, não cabe não concordo. E ainda aquele diz, comigo é assim. Até aquele que diz, comigo é assim. Agora, isso acontece, irmão, quando nós não conhecemos a Bíblia na sua inteireza, na sua plenitude, na sua totalidade. Então, tudo provém do Senhor Deus, seja o bem, seja o mal, tudo provém de Deus. O mal que acontece, o bem, vamos assim dizer, na minha vida, na sua vida, provém de Deus. Mas o mal que acontece também na minha vida, também vem pela vontade permissiva de Deus. De Deus. Então não cabe, irmão, os porquês. Eu não aceito, eu não concordo. Os questionamentos em meio a uma vida cristã sadia e pura. Devemos viver como cristão, moralmente, nesses últimos dias, baseado no que disse Jeremias, no seu livro, bom é esperar em silêncio pela salvação de Deus. Aleluia! Bom é esperar em silêncio pela salvação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que há momento de falar e há momento de calar. Então não cabe os questionamentos. Então tudo provém do Senhor, seja o bem, seja o mal.
O mal que acontece na minha vida provém do Senhor, Ele permitiu. O mal que acontece na sua vida provém do Senhor, Ele permitiu. O diácono Carlos tem passado por um processo difícil de enfermidade. Aí por quê? Não é tão fiel. Não estavam todos indo à igreja. Não havia um culto que ele não estivesse ali presente, seja em Carapicuíba, seja na casa da pastora Mendonça, se levássemos fosse para Campina, iria, Minas iria, e todos trabalham, e fazia com muita dedicação o trabalho que lhe foi incumbido. Agora é acometido da enfermidade. Aí nós não conhecemos Deus, começam os porquês, os questionamentos. E quem sabe algum até lhe procurou. Mas você não era tão sincero, fiel? Você não servia a Deus tão fielmente? E por que agora está passando isso? Sabe por quê, irmão? São pessoas que não conhecem Deus, mas hoje você está conhecendo. Aí vem os questionamentos. Agora quem sabe? Quem sabe esse processo que Deus permitiu na vida dele, de afastar um pouco da igreja, não está provando alguém em nosso meio? Hã? Quem sabe? Quem sabe? Hã? Quem sabe não está provando alguém? Olha, o irmão Carlos não está tendo condição, mas eu vou fazer com alegria. Trabalho dele, nem que eu faço, mas eu vou fazer. Quem sabe está provando alguém? Então, queridos e amados irmãos, conhecendo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Espírito Santo nos dá nesta noite, não cabe questionamento na vida do cristão, é realmente espiritual. Ele tem que calar sua boquinha e ficar esperando no Senhor. E quantas vezes, irmão, nós entristecemos o Espírito Santo com murmuração, entrando em área que não nos cabe, entrando em área que não nos pertence, falando coisa que não está, aleluia, na nossa altura e nem nas nossas condições de falar. Não chegamos até aí. Então, irmão, é como eu já disse, bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Eu não sei se eu conseguirei, porque eu preparei aqui um estudo. Estou na introdução dele nesta noite. Estou na introdução. Mas vamos entrar em alguns textos bíblicos para ver e entender melhor isso. Entender o que, pastor? Entender um Deus que Ele cria a luz, Ele cria as trevas, Ele forma a luz, Ele cria o mal, Ele faz a paz. Ou seja, é um Deus que faz todas as coisas, tudo provém dEle. Então, irmão, nos conscientizamos de uma coisa: tudo provém de Deus, seja o bem, seja o mal, Ele permite, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então vamos observar alguns textos. Lá em Número, por exemplo, Número 11, versículo 29. Número, capítulo 11, versículo 29. Veja o que disse aqui Moisés. Número 11, 29. Porém Moisés lhes disse: tem tu ciúme por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Glória a Deus. O que acontece? Que dois homens aqui procuram Moisés, porque havia dois homens também no arraial que estavam profetizando no arraial. E por ver esses homens profetizando no arraial, eles vão até Moisés e levam o acontecimento a Moisés. Olha, tem dois homens ali, aí no arraial, que estão aí profetizando.
Moisés, que conhece Deus, conhece o Deus que ele serve, ou servia, ou serve, ele diz: tens tu ciúme por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Quer dizer, pessoas que não conheciam Deus se incomodou com aqueles homens profetizando no arraial e foram procurar Moisés. Moisés disse: vocês têm ciúme por mim? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a visão, irmão. Quando nós olhamos para Davi, após o pecado, dois pecados grosseiros, pecado de adultério e um pecado de homicida, porque ordenou a morte de Urias para ficar com a sua mulher. E aí ele comete dois pecados grosseiríssimos: o adultério e o homicida. Meus irmãos sabem, quem está assistindo aí na Record, está vendo a vida que virou, o que virou a casa de Davi após o pecado. Os irmãos estão observando, quem está assistindo. E lá no 2 Samuel 16, 8 a 11, nos diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoarei este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Versículo 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi. Quem poderia que assim se fizesse? Versículo 11. Disse mais Davi a Abisai e a todo o seu servo: eis que meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que eu amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse, ou seja, o Senhor lhe permitiu. Davi comete dois grandes pecados, como já falamos. E agora este homem sai amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi, jogando terra em Davi, amaldiçoando Davi. E amaldiçoando diz: olha, deixa que eu volte e corte a cabeça desse cão morto. Por que amaldiçoaria o rei? Davi disse: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Em outras palavras, Deus permitiu, Deus ordenou, Deus mandou. Se Ele está me amaldiçoando, se Ele está lançando todo o mal contra a minha vida, se isso está acontecendo comigo, disse Davi para filho de Zeruia, Abisai, porque Deus permitiu. Deus permitiu. Então, crente espiritual, por isso o tema, todo crente espiritual deve saber essas coisas. Aleluia. Ele, quando é espiritual, seja o mal, seja o bem que venha sobre a vida dele, ele não atribui a ninguém, ele só atribui a Deus. E usando palavreado, linguajar de hoje, Davi se me dizia: olha, o que está acontecendo aí comigo, assim como Zeruia está me amaldiçoando, Abisaia, né? Está me amaldiçoando, Deus permitiu. Deus permitiu.
estou passando por esse processo. Porque ele vinha amaldiçoando Davi. Davi andando com o seu exército, ele tinha tudo para ordenar um dos seus soldados voltar e arrancar, como disse, a cabeça daquele soldado. Mas Davi disse não. Se ele está me amaldiçoando, Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a atitude, irmão, do crente espiritual. Ele não atribui nada a outrem, seja o mal, seja o bem. Porque o versículo texto desta noite foi: eu crio a luz, eu formo a luz, eu crio a paz, eu crio as trevas e crio o mal. Então Deus faz todas as coisas. Quando vamos lá para Lucas, capítulo 15, estão mostrando a atitude do crente espiritual. Aleluia. Baseado no texto. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Glória a Deus. Então, baseado nisso, veremos que tudo provém de Deus, seja o bem, seja o mal. Se aconteceu bem na minha vida, esse bem veio de Deus. Se aconteceu mal na minha vida, ele fez Deus. É verdade que eu procurei aquele mal, mas Deus permitiu. Então não tem lugar para questionamento. Davi, quando estava sendo amaldiçoado, alguém queria voltar e matar aquele, arrancar o pescoço daquele que estava ali amaldiçoado. Não é assim a atitude nossa. Quando alguém se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, quando o levante vem, não é a vontade de escanar, de fazer oração contrário, como eu já vi algumas pessoas fazer. Mas sabe por quê, irmão? Não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia. Mas quando conhece o Deus da Bíblia, a Bíblia de Deus, ele atribui tudo a Deus. Não tem recadinho, irmão. Não tem porquês. Não tem Facebook com tapa de luva, não. Não. Ele não perde tempo com essas coisinhas. Coisinha mesquinha, não. A Bíblia não responda ao tolo segundo a sua astúcia, porque senão serás tolo como ele. Não cabe ao crente questionar, mas por quê? O que é isso? E mandar resposta e querer tirar de fora. Não, meu irmão, o Deus que você serve, ele cria a luz, ele cria o mal, ele cria as trevas, ele faz o bem, ele cria o bem. Tudo é dele. Então não tem questionamento. Não tem que tapinha de luva em Facebook. Não. Ele não perde tempo com essas coisinhas mesquinhas. Ele faz o contrário. Ele entrega tudo a Deus. Entrega tudo a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo provém de Deus. Seja o mal, seja o bem, seja o que seja, está acontecendo na sua vida, glorifique a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não responda o tolo, irmão. Você vai ser tolo como ele, que diz lá em Provérbios. E alguém diz: olha, Davi, eu vou voltar, eu vou arrancar o pescoço dele. Ele está te amaldiçoando. Davi disse: olha, se ele está, Deus permitiu. Deixa ele amaldiçoar. Deixa ele. Se ele está. E Davi tinha tudo para voltar e arrancar o pescoço daquele homem, meu. Exterminar com ele. Mas Davi entendia que aquilo era uma permissão de Deus. Que a partir de hoje, amada igreja, venha o que vier, aconteça o que acontecer, levante quem quiser se levantar contra a sua vida, entrega tudo nas mãos do Senhor. Aleluia! Quem cuida das nossas causas é o Senhor. Ele é Jesus. Ele é autêntico advogado. E Deus é o juiz. A Bíblia diz: não vingueis a vós mesmo. Aleluia!
temos uma tendência, ela vai ver, ele vai ver. Eu já soube de crente que diz: exclui ele do Facebook seu, exclui ele do seu Facebook, usa o seu Facebook, porque eu não quero que ele acompanhe. Você não fez. Pastor, quem te contou isso? Irmão, se joelho ainda dobra, Deus ainda fala comigo. Até sobre Face, até sobre Face. Se ele cria o mal, não imagina se ele não fala sobre essas coisas. Ele diz no texto: eu crio o mal, eu crio o mal, eu crio as trevas. É Deus que cria as trevas. E ele disse: eu crio o mal. Está aí, Isaías 45, 7. Agora as consequências, Deus sabe por quê. Não compete, irmão. Nosso negócio, como disse Paulo, é prosseguir para o alvo. É prosseguir para o alvo. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que traz fica, eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio, pela soberana vocação em Cristo Jesus. É como disse Paulo nos últimos atos: eu combati o bom combate, aleluia, encerrei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. E olha que antes ele disse: eu estou já sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E tudo isso que nós estamos falando aqui, Paulo chama o quê? Bom combate. Sabe que o combate é bom? Porque o crente espiritual, sabendo essas coisas, ele jamais será derrotado. Levante quem quiser se levantar, fale quem quiser falar, invista quem quiser investir, mas quando você conhece Deus da Bíblia, a Bíblia de Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos prosseguir aqui. Vamos ver o caso do filho pródigo. Lá em Lucas 15, 11 e 12. Lucas 15, 11 e 12. Versículo 11. Ele diz: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Observe bem. Observe bem essa parte do versículo. E ele repartiu por eles. E ele repartiu por eles a fazenda. Os irmãos conhecem muito bem a parábola do filho pródigo. Ele, filho mais novo, procura o pai e pede para que o pai reparta com ele a parte da fazenda que ele cabe. Ele perdeu a parte dele. É um direito que ele tinha. Era um direito que ele tinha de pedir. Agora o pai tinha também o direito de dar ou não dar. O pai também tinha o direito de dar ou não dar. Porque o direito mesmo seria depois da morte do pai. Mas o que a Bíblia diz? Que ele não deu simplesmente para o filho mais novo. Ele deu a parte do filho mais novo e deu também a parte dos filhos mais velhos. Ele repartiu a herança. A Bíblia menciona muito o que o filho mais velho fez com a parte dele, mas o filho mais velho recebeu a parte dele. E o filho mais novo, ao pegar a parte dele, foi embora, gastou com as meretrizes. E o irmão conhece a história, desejou comer das bolotas que os povos comiam, ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, atraído pelo amor do pai, voltou, confessou, alcançou misericórdia, e aquilo tudo que os irmãos conhecem a história. Mas o que nos chama aqui é que esse pai conhecia Deus e o Deus da Bíblia e a Bíblia de Deus.
Porque não só basta conhecer a Bíblia, tem que conhecer o Deus da Bíblia. É bem, conhecemos a Bíblia, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Até o macumbeiro conhece a Bíblia, até Satanás conhece a Bíblia e cita ela de cor. Mas não só basta, tem que conhecer o Deus da Bíblia. E observe que este pai, conhecendo o Deus da Bíblia, ele não questionou. Se esse filho está pedindo a parte da herança, também não estamos querendo aqui dizer que todas as vontades, desejo e querer do seu filho, você vai dizer amém, não é isso. Não é isso. Nós estamos mostrando que tudo provém de Deus, não cabe os questionamentos. Estamos aqui dando um ensino para que deixe o filho à vontade e faça o que ele quer, não é isso. Não. O espírito da coisa não é essa. E aqui o pai, ele não questionou. Ele analisou se esse filho está pedindo a parte da herança. Eu perguntei o que ele pedisse. Ele não questionou, ele não aconselhou, ele não falou nada. Ele simplesmente não só deu a parte do filho que pediu, como deu a parte do outro, que dividiu entre eles. O filho foi embora. Lá na frente ele vê o que acontece, ele volta e alcança o perdão do pai, o pai faz uma festa, aquela coisa toda. Mas a questão aqui é que o pai não questionou. E não perguntou por quê. Então, irmão, existe hoje na cabeça de muitos cristãos muitos porquês, e até em área que não nos compete. Então entramos em áreas que não nos compete entrar. Aí eu cito mais uma vez: bom é esperar em silêncio pela salvação de Deus. Mas vamos observar também a atitude de João. Lá em Lucas capítulo 9, 49, versículo 49, versículo 50. Vamos ver a atitude de João. E respondendo João disse: mestre, veja que absurdo aquilo. Respondendo João disse: mestre, vemos um que em teu nome expulsava os demônios. Ele o proibimos, porque não segue conosco. Versículo 50. E Jesus respondendo, e Jesus lhes disse: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Não proibais, porque João, ele sai e ele observa que em um determinado lugar havia um grupo expulsando o demônio em nome de Jesus. Expulsando o demônio em nome de Jesus. Aí João, afoitamente, foi lá e proibiu. Os irmãos observam como às vezes, aqui graças a Deus não tem, né? Aqui não tem não. Mas observa como tem crente que às vezes entra na área que não lhe compete. Entra na área que não lhe compete. Eu estou listando ser crente de verdade. Ser crente espiritual, conhecedor de Deus. Ele atribui tudo a Deus, até o mal que acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida, Deus permitiu. Irmão, você viu que, vou citar novamente o caso do Moncarlo que já citei. Você viu, irmão, qual é a nossa posição? Irmão, Deus sabe. Não é o caso aqui, não faz parte. Você vê o capítulo 37 de Ezequiel. Quando Deus, ele indaga Ezequiel e diz: poderá reviver esses ossos, ó filho do homem. E os ossos estavam o quê? Sequíssimo. Sequíssimo. O osso seco estava esfarelando. Os ossos estavam esfarelando. Aí Deus chega para Ezequiel e diz: poderá reviver esses ossos, filho do homem. Ezequiel sabiamente: Senhor, tu sabes.
Essa é a posição do crente, irmão. A posição do crente não é questionar, não é jogar mais gasolina, não é contender, não é discutir. Mas você viu o obreiro tal, a obreira tal, o pastor tal, o pastor. Não, meu irmão. A posição do. Você está aprendendo hoje. A posição do crente fiel é: irmão, Deus sabe. Vamos orar por ele? Vamos orar por ela? Essa é a posição. Essa é a posição. Poderá reviver esses ossos, filho do homem? Se Ezequiel fala, de maneira nenhuma está sequíssimo, Deus ia falar: estou vendo que você não tem fé em nada, não tem fé nenhuma. Mas se ele fala assim, pode, eu creio que pode, aí Deus fala: então, faça ele reviver. Mas Ezequiel foi sábio. Ezequiel disse: tu sabes. Aí o Senhor disse: então profetiza. Então profetiza. Profetiza, filho do homem. Porque recentemente a igreja baseada nesse versículo, levando os crentes a profetizar. O que nós precisamos saber, irmão? Profetizar. Profetizar. O que é profetizar? É proclamar bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza. Eu dizia ali para a igreja ali em Campanha Sul de Minas: profetiza, meu irmão, para a tua família, profetiza para o teu filho, profetiza para a tua filha, profetiza para o teu esposo, profetiza para a tua esposa. Ei, profetiza, e aquilo que você profetizar vai acontecer em nome de Jesus. Mas a vez a profecia é só má. Essa filha não vai dar nada, não vai prestar para nada. Eu sabia que você ia ser uma tranqueira mesmo. Vai ser tranqueira. Porque há poder nas suas palavras. Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui. Nós vimos alguém que expulsar demônio em teu nome e proibimos. Agora veja bem por que proibiu. Porque, olha o versículo aqui. Vimos um que em teu nome expulsava o demônio. Ele proibiu porque não te segue conosco. Não te segue conosco. Quer dizer, ele poderia até te seguir, mas tem que seguir com o nosso grupo. Nosso grupo. Se não fazer parte do nosso grupo, não está certo. Eu não tenho igreja assim? Olha, ali você não vai. Não te segue. Eu fico às vezes imaginando e pensando. Eu vejo nosso culto aqui sempre termina depois de outras igrejas. E às vezes eu vejo o crente que vem lá, assim, está os porteiros tudo ali na porta. Ele vem até de cabeça ainda. Quando chega bem perto da porta, ele baixa a cabeça e passa. Se quer para dizer o a paz de Deus, ou a paz do Senhor, ou a paz de Jesus, ou a paz de Maria, ou a paz de João, ou a paz de Pedro, será qualquer paz aí. Porque não, é a minha que está certa, só a minha, se não for da minha, não está salvo. Esse é o espírito de João, antes de se converter. Porque não conhecia Jesus, o porteiro sabe o que eu estou falando, como é que é. Quando chega ali, mais ou menos, ele já baixa a cabeça. E outros que é quase igual das nossas, mas só que, porque irmão, sinceramente, se eu congrego numa igreja, e eu venho vindo de uma igreja, e passo na porta da igreja, vejo que ali Deus está operando, eu não passo direto não, eu entro, fico um pouquinho ali, para receber um pouquinho da bênção. Mas passa direto como quem diz assim, não, eu já fiz a minha obrigação lá atrás, agora vou para casa. Vou ver fantástico. Fantástico é servir a Deus com alegria. Lamachurianda canta labaxé. Aí ele disse, nós proibimos porque não te segue conosco. Quer dizer, ele pode até estar seguindo, mas não é conosco que serve. Aí Jesus diz, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E se você observar um pouquinho mais na frente aí, não faz parte aqui do versículo do estudo, se você observar mais um pouco à frente, Jesus continua dizendo, ele diz mais aí um pouquinho na frente, não tem ninguém, preste bem atenção aqui, não tem ninguém que venha falar bem de mim e depois venha falar mal. Está aí, está na Bíblia, no versículo seguinte ele diz assim,
não proibais, porque ele diz, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Aí lá na frente um pouquinho ele diz mais, daí na sua Bíblia, não há ninguém que venha falar mal de mim e depois fale mal. Jesus falou, irmã, quantos crentes que eu já vi falar mal, falar bem do pastor Elias Santana. Vou usar logo o meu nome agora. Vou usar o pastor Elias Santana. Vou tomar a liberdade de usar o meu nome. Tem crente que já falou bem, mas é uma bênção, o pastor Elias Santana, que maravilha. De repente você percebe que ele falou o mesmo crente que falou mal. O mesmo crente que falou bem falou mal. Irmão, ele contradiz totalmente a palavra. É por isso que a Bíblia diz que o ímpio, ele faz coisa pior do que os demônios. A Bíblia diz que o ímpio, ele ultrapassa o feito do maligno. A Bíblia que diz. Quem já leu esse versículo? Levante a mão. A Bíblia diz que tem homem que faz coisa pior do que o diabo. Ele ultrapassa o feito do maligno. Porque como pode alguém falar bem do pastor João Batista e depois falar mal? Já disse, não há ninguém, foi Cristo que disse, não há ninguém que venha falar bem de mim e depois fale mal. E a gente vê crente, irmão, que é capaz, e hoje eu ensino para crente, é Santa Ceia, que é capaz de falar bem e depois falar mal. Por incrível que possa parecer. E Jesus disse que não há ninguém. Mas Jesus, assim, viu? Eu conheço um que já falou bem e depois falou mal. Eu não gosto de fofoca. O céu não é lugar de fofoqueiro, mas essa fofoca eu vou fazer lá. Essa fofoca, quando eu chegar lá, eu vou fazer. Vou dizer, Jesus, você vai mandar de volta para a terra, mas eu vou fazer uma fofoca, viu? Tá vendo aquela irmãzinha aqui, entrou aqui, mas ela não devia ter entrado, não. Mas por que, meu servo Elias? Sabe por quê? Lá na terra onde ela falou bem de mim e depois falou mal. Dá um puxão de orelha dela. Ou nele. Essa fofoca eu vou fazer. Então, queridos e amados irmãos, tudo provém de Deus. Aleluia. Mas vamos prosseguir. Aleluia. Veja a atitude de Jesus diante de Pilatos. Veja a atitude de Jesus diante de Pilatos. João capítulo 19, versículos 7 ao 11. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. E Pilato, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então qual é o assunto? Tudo provém de Deus. Ele cria a luz, ele cria o mal, ele cria as trevas e ele forma a luz. Foi o texto básico. Então tudo provém de Deus. E agora, chegando já para o finalzinho do estudo, Jesus, ele está diante de Pilatos. Pilatos começa a fazer perguntas a Jesus. E Jesus não lhe responde nada. Pilatos diz: não falas a mim, ou não responde a mim. Não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te matar? Aí Jesus diz o quê? Nenhum poder teria sobre mim
se do alto não fora dado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos e amados irmãos, baseado no texto base, tudo que nos provém, tudo que nos acontece, seja o bem, seja o mal, é a permissão de Deus. Antes de concluir, só para os irmãos ficarem um pouquinho atrasados, voltamos ao versículo, mas já vou concluir agora. Isaías 45, versículo 7, só o 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Louvado seja Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Glória a Deus. Então, baseado nisso, falamos hoje que tudo que nos acontece provém de Deus, seja o bem, seja o mal. Então não cabe, como disse no início, os porquê, para quê, não concordo, não aceito, isso não cabe. Bom, é esperar em silêncio pela salvação de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja o bem, seja o mal, na minha vida, na sua vida. Ei, saiba hoje que Deus está no controle de tudo, e tudo que aconteceu, Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê, pastor? Porque diz na sua palavra: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Glória a Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer na minha vida e na sua vida, é Deus que permite. Mas vamos concluir. Vamos para aqui para a conclusão. Glória a Deus. E Jesus, sendo indagado por Pilatos, o que ele fala? Aleluia. Nem o poder, não falas a mim, não respondes a mim, não sabe que eu tenho um poder. Olha a ousadia de Pilatos. Eu sabe que eu tenho poder para te matar, eu tenho poder para mandar te soltar. Jesus sabiamente disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto não for dado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem os demônios, nem os infernos, nem o capeta, nem aquela vizinha cheia de cão, nem aquela vizinha cheia de demônio, ninguém, mas ninguém pode fazer nada comigo, com você, se não for pela permissão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja o bem, seja o mal, é Deus que está no controle de tudo. É Ele que cria, é Ele que faz todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vamos. Aleluia. Concluir. Eu quero concluir. Mateus capítulo 5, 38 ao 48. E aqui não vou comentar. São vários versículos, mas eu vou me limitar apenas a ler, porque o relógio nos manda parar para celebrarmos a ceia. Mateus 5, 38 ao 48. Acompanhe comigo se tiver a Bíblia aberta. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vosso inimigo e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz o publicano também o mesmo? E se saudarem unicamente o vosso irmão, que fazem
que faz de mal? Não fazei os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não há tempo para nós, abro para fazer um comentário aqui. Porém, esse texto, meus irmãos, nessa conclusão, ele vem nos revelar o que Deus queria nos falar nesta noite, baseado nesse versículo 45 de Isaías e o versículo 7, onde ele diz que ele cria o mal, ele cria a luz, ele forma a luz, ele cria o mal, ele faz a paz, ele cria as trevas, tudo é dele, tudo provém dele. Então não cabe os questionamentos, não cabe os porquês, não cabe, aleluia, eu querer vingar a mim mesmo. Esses dias, eu conversando com a minha esposa alguns dias atrás, eu dizia, bem, eu não vou mais saudar, sabe de uma coisa, bem, eu não vou mais saudar o fulano de tal. Mas por que você não vai saudar? Sabe, a gente salta, sabe, a pessoa faz assim, quer dizer, se quer, olha para a sua cara. Cita no nome da irmã. Assim. Sequer olhou para a cara. Conversando com os outros. Falei, fiquei tão indignado, irmão. Falei, minha esposa, eu não vou saltar. Ela falou, bem. O que a Bíblia diz? Quando você salta e a pessoa não tem paz, a Bíblia diz que a paz volta para você. Bem, é mesmo, né? É mesmo. A paz volta. Porque tem hora, irmão, que a coisa é séria. Então, por isso, esse versículo-chave, que talvez você nunca leu na Bíblia, mas está escrito aí na sua Bíblia, Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então não cabe questionamento, não cabe os porquês, não cabe agora eu pego na primeira esquina. Não. Seja o bem, seja o mal, que aconteça na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, Deus permitiu. Amém? Deus abençoe. As palmas ao Senhor. Pastor João.